Mais uma vez, boa tarde a todas, a todos e a todes. Passamos por um momento de pequena turbulência na nossa atividade, mas é importante dizer que talvez desde que começamos a ser, desde que esse território, né, foi invadido lá atrás até hoje, é muito difícil para muitas pessoas poderem falar. Então, quando a gente experiencia essas tentativas de silenciamento, talvez seja o momento da gente entender também que são movimentos necessários para a gente continuar disputando narrativas e pensando maneiras de alcançar a justiça social e a equidade que tantos de nós almejam. Assim. Então, vamos seguir aqui. Quando a gente foi interrompido, eu falava um pouquinho sobre algumas inquietações que eu tive quando eu resolvi revisitar o meu campo de trabalho numa perspectiva de etnografia para tentar entender algumas dinâmicas que aconteciam em algumas produções de sentido que as pessoas faziam ali, né? E aí o primeiro questionamento que me fiz foi no sentido de tentar entender se seria possível pensar um cuidado em saúde universalizado para todas as pessoas do Jacarezinho, quando os marcadores sociais de diferença produzem processos de subjetivação, de socialização e também de saúde e adoecimento que são tão diversos, tão distintos, né? E se fazer uma produção de cuidado universalizante não seria reproduzir violência e silenciamento para uma série de situações. Esse foi um dos atravessamentos. O segundo dos atravessamentos foi um desconforto com a noção que a gente usa muito na atenção primária e na medicina de família e comunidade, com o conceito de competência cultural. Né? Eu me perguntava na pesquisa, e me pergunto ainda hoje, se a gente pode usar o conceito de competência cultural para falar, por exemplo, do abismo social existente entre a experiência de viver e de socializar das pessoas que moram, né, no Jacarezinho, por exemplo, que é uma área de favela da cidade do Rio de Janeiro, em que as pessoas compartilham dos mesmos códigos, dos mesmos símbolos culturais e participam da dinâmica da cidade do Rio de Janeiro, mas experienciando a condição de marginalidade e de serem o tempo inteiro entendidos como subsujeitos, né? Inclusive, muitas vezes, internalizando esse discurso que os desumanizam e que os marginalizam. Eu fiquei me perguntando se a competência cultural o termo que a gente tem que utilizar, né? E me lembrando de ontem que eu atendi um rapaz negro, morador do Jacarezinho, que me falou do medo que ele tem de sair do Jacarezinho, porque numa experiência recente ele foi sair para andar de bicicleta na Urca e um casal branco, morador da Urca, começou a bater nele porque acharam que ele tinha roubado o celular, sendo que ele só estava andando de bicicleta ali. E aí eu me questiono o tempo inteiro se é competência cultural a forma como a gente deve lidar com essas questões e se competência cultural dá conta dessas diferenças de socialização e de processos de saúde e adoecimento. Bom, vou tentar adiantar um pouco a minha fala aqui para a gente conseguir ouvir os demais colegas e debater também. Para a gente falar em saúde e cuidado no contexto brasileiro, é muito importante a gente revisitar os brutais e violentos processos de colonialismo e escravização que, tal como a gente viu há pouco, não foram superados ainda na nossa sociedade, né? E fazem da nossa sociedade um espaço profundamente desigual. Talvez seja necessário reconhecer que o racismo e a construção ficcional de raças é um dos instrumentos mais importantes para garantir o colonialismo, para garantir os processos de colonialidade que persistem até os dias atuais e essa produção de subhumanidade, né, de sujeitos lidos e interpretados como inferiores, com menos direitos a ser reconhecidos como cidadãos do nosso país. No contexto brasileiro, muito especificamente, quando a gente vai falar, né, sobre a nossa construção, quando a gente vai pensar na nossa construção enquanto sociedade, é impossível negar o processo de escravização que perdurou por mais de 300 anos no nosso país e que trouxe milhões de pessoas do continente africano na condição de objetos, tendo toda a sua história, toda a sua cultura, toda a sua vivência negada, apagada e
e fomos, então, homogeneizados enquanto povo negro brasileiro, né? Eu acho que talvez isso seja importante da gente olhar até quando a gente está tentando pensar e produzir cuidado em saúde. Não dá para a gente falar da nossa construção social sem falar da escravização e do genocídio de todos os povos nativos indígenas que já existiam, que já habitavam e que já socializavam dentro desse território também. Então, quando a gente fala da brutalidade com que fomos constituídos enquanto sociedade, é importantíssimo que a escravização e que o genocídio estejam o tempo inteiro olhados na raiz dessa questão. Né? E como a gente se organiza hoje enquanto sociedade vai o tempo inteiro remeter a todas essas vivências de brutalidade com que fomos socializados e nos subjetivamos enquanto sujeitos. A Sueli Carneiro, na tese de doutorado que ela defende em 2005, ela traz para a gente uma questão muito importante. Ela diz que no Brasil é inviável a gente pensar em classe sem considerar raça como um determinante de classe. Né? É muito difícil a gente conseguir separar essas duas categorias quando essas categorias vão produzir a nossa sociedade brasileira. E aí, quando a gente olha para os dados do IBGE de 2019, a gente vai perceber que, por exemplo, quando a gente olha para os 10% da população brasileira mais pobres, mais de 75% dessas pessoas são negras, e quando a gente olha para o 1% mais rico da população, nem 1/4 dessa população se autodeclara preto ou pardo, se autodeclara negro no nosso país. Então, Sueli Carneiro dizia em 2005 algo que a gente consegue continuar percebendo em 2019. E aí eu também queria lembrar que Lélia Gonzalez, lá atrás, lá na década de 80, ela falava o seguinte para a gente. Ela falava que o racismo e o sexismo eles vão naturalizar a divisão racial dos espaços e a divisão racial do trabalho no nosso país. Então, é muito possível, de acordo com Lélia Gonzalez e de acordo com Sueli Carneiro, entender a favela do Jacarezinho como um espaço racializado, como um espaço negro, como um espaço que vai ser pensado à margem, que vai ser pensado como um espaço de não necessidade de garantia de cidadania e de direitos. Né? Vou pular um pouquinho aqui. E aí eu queria só trazer para a nossa conversa também um conceito que a Grada Quilomba ela resgata, o conceito de trauma colonial, da experiência cotidiana a partir do racismo que as pessoas negras no nosso país vivenciam, né? No nosso país e de uma maneira geral. Então, ela vai falar do trauma colonial como uma flecha que atravessa o tempo e que faz com que, muitas vezes, um episódio de racismo sofrido no dia a dia, como desse jovem que eu atendi ontem, faça com que a gente se remeta ao período da escravização, ao período e à ideia de subhumanidade, de seres objetificados que não têm direito de ser considerados como sujeitos no nosso país. E aí, uma coisa que eu acho talvez importante da gente trazer para esse pensamento sobre cuidado em saúde, principalmente, é como que o mito da democracia racial faz com que o racismo em si seja um tema que aparece de forma muito tímida quando a gente vai discutir cuidado em saúde. A gente raramente se debruça sobre as questões raciais. A gente ainda precisa, mesmo que em 2021, fazer o esforço de dizer que existe racismo no Brasil, que existe a necessidade de racializar a forma como a gente pensa cuidado em saúde, a forma como a gente pensa o viver, o adoecer e o morrer no nosso país. E esse racismo à brasileira, que é um racismo que Lélia Gonzalez chamou de racismo por denegação, que é muito pautado no mito da democracia racial, faz com que a gente tenha um país, né, que lá na década de 70, na década de 80, fez toda uma revolução para a democratização do acesso à saúde, mas que a discussão sobre racismo, de como o racismo é um determinante social em saúde que vai afetar a forma como as pessoas acessam o cuidado da saúde, não entrou nessa discussão, ou entrou de uma maneira muito tímida, né? A gente tem, por exemplo, hoje, a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, que foi lançada em 2009, mas que até hoje a maioria dos profissionais de saúde não conhece, né? Seja no espaço de formação ou no próprio trabalho, as pessoas não entram em contato com essa política, com esse documento
que faz um movimento muito importante de denunciar o racismo institucional que existe na saúde e de marcar o racismo como um determinante social do processo de saúde e adoecimento. Então, esse silenciamento ele vem muito por conta do mito da democracia racial. Por mais que a gente não consiga pensar o Brasil sem pensar os processos de colonialidade, de genocídio e de escravização, a gente consegue viver numa sociedade que naturaliza e finge a inexistência do racismo. Muito bem. Deixa eu acelerar para tentar terminar aqui. O intelectual que trabalha muito com as questões de humanização do cuidado, Zé Ricardo Aires, ele fala num texto, né, sobre as formas de ser do humano e o cuidado em saúde, sobre a necessidade da gente humanizar o cuidado em saúde, né? E ele vai falar muito sobre como ele percebe que precisa humanizar o cuidado em saúde quando ele está diante de uma mulher que ele vai atender e ele se percebe, e ele tem uma atitude de se perceber muito mais violento do que ele imaginaria que ele precisasse ser. Ele está incomodado, ele está, por uma série de situações, ele se incomoda com a forma como ele vai oferecer cuidado para essa mulher, porque ele já está numa situação de incômodo que o faz não pensar um cuidado em saúde como ele gostaria de fazer. E essa mulher, Dona Violeta, ela não é racializada no artigo, mas ela é uma mulher descendente de imigrantes italianos, eu acho, assim, e nos faz pensar que ela, assim como o autor do artigo, são pessoas brancas. E aí eu faço o convite para a gente refletir, e se Dona Violeta, que é essa mulher do artigo, fosse uma mulher negra, né, que a nossa sociedade faz com que a gente pense o tempo inteiro nessa condição de subsujeito, de subhumanidade, de que talvez não tenha tantos direitos a ter direitos como as demais pessoas da sociedade têm. Será que haveria esse incômodo inicial? Será que haveria um incômodo com o próprio incômodo de não estar pensando o cuidado em saúde dessa mulher? Será que se Dona Violeta fosse uma mulher negra, geraria a mesma cascata de reflexão sobre as práticas de cuidado e a necessidade de humanizar o cuidado que a Dona Violeta branca gerou para o autor do artigo? Assim? E aí, no artigo, ele traz uma coisa que eu acho extremamente interessante, que eu queria discutir com vocês hoje aqui, a ideia de projeto de felicidade, né? Da necessidade da gente pensar a saúde enquanto realização de projetos de felicidade, né? Uma vez que pensar a saúde como o completo bem-estar físico, mental, talvez seja algo pouco acessível. Quando a gente fala em projetos de felicidade, parece algo um pouco mais factível e possível da gente realizar na prática. E aí eu me questiono se, quando a gente fala em projetos de felicidade, o que atravessa esses projetos de felicidade, né? E eu me questiono, e aí queria trazer para vocês, o quanto que a realização desses projetos de felicidade, muitas vezes, não é apenas um processo de conformação das pessoas que já estão cotidianamente oprimidas e violadas na condição de oprimidas e violadas. O quanto que a gente, muitas vezes, na saúde, principalmente na atenção primária, não vai nesse caminho de pensar projetos de felicidade, reforçar essa condição de subhumanidade, né? Esse conformismo com uma situação de opressão, de subhumanidade, de desvalorização. E aí, no lugar de projetos de felicidade, eu me permito lembrar o que Frantz Fanon falava, né, da gente pensar e da gente tentar produzir projetos emancipatórios, projetos de liberdade mais do que de felicidade, e que talvez esses projetos de liberdade pudessem, sim, objetivar, de fato, equidade e justiça social. Eu vou avançar um pouco mais no que eu tinha pretendido falar também, mas eu queria trazer, para a gente discutir, uma última questão, que eu acho que meu tempo já foi um pouquinho, que é o quanto a medicina e a prática médica têm o poder de praticar a necropolítica, de praticar o racismo, de praticar a opressão no seu cotidiano, na sua prática, né? E aí eu olho, por exemplo, para as instituições de pós-graduação, quando a gente fala em saúde pública, em saúde coletiva, e eu fico muito assustada, mas não surpresa, com a completa ausência de
intelectuais como, por exemplo, Frantz Fanon ou Neuza Santos Souza na ementa das disciplinas. A gente consegue fazer, e aí Leandro e Magno podem me corrigir, mas a gente consegue fazer uma formação toda de mestrado, de doutorado em saúde coletiva ou em saúde pública, sem precisar ler autores como Frantz Fanon e Neuza Santos Souza no nosso contexto brasileiro, né? Quando a gente vai fazer uma disciplina, por exemplo, de teoria social, é muito comum a gente entrar em contato com autores como Durkheim, Marcel Mauss e Erving Goffman, mas quase nunca entramos em contato com autores como Abdias do Nascimento, Clóvis Moura, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento e uma série de outros autores que talvez fossem muito importantes para a gente pensar cuidado em saúde no contexto brasileiro, para a gente pensar saúde pública e saúde coletiva no contexto nacional, né? Mas talvez isso tenha a ver com os processos de colonialidade do saber, né? Com os processos de dizer qual é o conhecimento que é validado, qual é o conhecimento que pode ser validado e quais são os conhecimentos que vão ser desvalorizados para a manutenção de um poder hegemônico, né? E como isso vai aparecer também dentro da atenção primária à saúde, dentro da medicina de família e comunidade. Cecília Donângelo falava e chamava atenção na década de 70 para o quanto que a gente precisa fazer o esforço de entender que a medicina não tem nada de neutra. Muito pelo contrário, ela sempre foi uma estratégia e uma ferramenta de produção de poder e de produção de colonialidade, né? Mas o que a gente costuma ver dentro da prática médica, dentro da formação médica, é uma ideia de objetividade e neutralidade que nada mais é do que uma forma de, novamente, silenciar e manter opressões. E aí, bom, para terminar e para retomar um pouquinho do que a gente estava, dos meus incômodos no começo dessa fala, eu queria lembrar um pouquinho sobre essa questão da competência cultural, né? Eu me questiono se seria possível pensar uma lógica de produção de cuidado em saúde diferente dessa lógica de cuidado que mais tende a produzir silenciamentos, violências e opressão. Se seria possível uma produção de cuidado em saúde que objetive, de fato, justiça social e equidade. E aí eu acho que é possível, mas é pouco provável. Mas tentando ser otimista, eu vou tentar pensar a produção de cuidado em saúde de uma maneira que resista à imposição colonial, que rompa com a colonialidade do ser e com a colonialidade do saber, e que seja capaz, de fato, de incentivar emancipação e liberdade, como nos diria Frantz Fanon. Impossível, talvez, seja fazer esse movimento de ruptura e de libertação sem reconhecer e valorizar o papel que as matrizes de opressão operam nos processos de saúde e adoecimento. Cada vez que a gente silencia essas matrizes de opressão para pensar um cuidado em saúde universal, a gente reforça essa lógica que não tem nada de emancipatório, não tem nada de justiça social, né? Como que a gente consegue produzir cuidado em saúde sem colocar uma lente interseccional para a forma como as matrizes se atravessam e produzem experiências de socialização distintas, ainda que para grupos que compartilham opressões, né? Quando a gente olha para a população negra, quando a gente olha para mulheres, quando a gente olha para a população LGBTIA+, quando a gente olha para a população de favelas e periferias, como universalizar sem trazer uma lente interseccional para entender como os distintos marcadores de diferença, como as matrizes de opressão vão se relacionar e vão produzir experiências muito particulares de sofrimento e de adoecimento também, né? É um perigo grande quando a gente não aplica a lente interseccional na produção de cuidado, porque isso implica em novos silenciamentos e novas formas de opressão. É só a gente olhar, por exemplo, quando a gente começa a discutir no Brasil, cada vez de uma forma mais avançada, o cuidado voltado para a população LGBTIA+, e a gente percebe, por exemplo, que quase não existe racialização desse debate, ou como a gente percebe que é um debate que privilegia as populações mais privilegiadas, economicamente privilegiadas do nosso país, e a gente olha pouco para os processos de socialização e de saúde e adoecimento da população LGBTIA+, que talvez seja mais vulnerabilizado e que esteja mais silenciado nesses processos, né? Para finalizar,
eu queria, resgatando aquele incômodo com a ideia de competência cultural, perguntar um pouquinho por que a gente chama de competência cultural o fato, por exemplo, de que quase nenhum profissional de saúde conhece e entende sobre as religiões de matriz africana, ao passo que a gente entende e conhece sobre, por exemplo, religiões judaicas, religião evangélica, religião cristã. Será que a gente precisa chamar isso de competência cultural ou isso não é apenas racismo religioso, né? Será que a gente chama de competência cultural o fato de que a gente chama de competência cultural o fato de que, por exemplo, a gente conhece uma série de músicas brasileiras, mas o samba no passado e o funk e o rap no presente são questionados enquanto produto cultural brasileiro. É para a gente chamar de competência cultural ou está autorizado a gente olhar para esses processos e chamar de racismo, simplesmente, né? E aí eu me questiono também o quanto que a gente tem muita dificuldade, por conta do mito da democracia racial, de olhar para a nossa cultura brasileira enquanto uma produção cultural que vai trazer uma série de contribuições, tanto das pessoas negras quanto das pessoas que foram racializadas como indígenas para o nosso país, né? E aí é para a gente pensar em competência cultural ou é talvez para a gente olhar para a nossa cultura de uma outra maneira, para a gente tentar objetivar uma produção de uma cultura brasileira, tal como Lélia Gonzalez chamava, de uma identidade ladino-americana, que de fato valorize e reconhece, não a partir de uma marginalização e de uma subalternização, as contribuições negras e indígenas, mas olhando para essas contribuições como parte ativa da nossa cultura e olhando também para como o racismo faz com que a gente subjugue, como o racismo faz com que a gente desconsidere enquanto cultura uma série de aspectos que são nossos, né? Talvez a competência cultural ou mesmo a humildade cultural não sejam os melhores termos para a gente usar quando a gente está olhando para a nossa cultura nacional e para a forma como a gente desvaloriza uma série de aspectos dessa cultura e para a forma como a gente naturaliza a marginalização e a experiência de desumanização de uma série de pessoas, né? Eu termino a minha fala lembrando que um paciente me falou no Jacarezinho uma vez o seguinte: a gente aqui até esquece que tem direito a ter direitos. E aí é preciso da gente pensar em competência cultural quando a gente vai olhar para essas questões, ou é preciso a gente olhar para a forma como nós produzimos e naturalizamos uma série de violências e opressões na nossa própria cultura para a gente pensar cuidado em saúde? Era um pouquinho disso que eu queria trazer. Desculpa que ficou meio atrapalhado depois do processo que aconteceu, mas para a gente ir em frente e quero ouvir muito também vocês e o debate. Excelente, Rita, muito, muito bom, obrigada. Gente, dando continuidade, então, a gente tem a segunda fala, que é a do Érico Gugel, intitulada Medicina Inclusiva, Utopia ou Realidade? Então, muito boa tarde a todos. Fazendo rapidamente a minha audiodescrição, né? Sou homem branco, de cabelos grisalhos, 40 anos, estou com uma camisa de botão. Agradeço a generosidade do convite da comissão organizadora dessa mesa, né, querida Raquel, Natália, e a oportunidade de estarmos aqui para abrirmos esse diálogo e também para trocarmos algumas experiências, algumas reflexões sobre a dinâmica da inclusão e a interface com a medicina, como um campo de possibilidades, de transformações, ou talvez de resistências e ameaças, né, como nós vamos refletir um pouquinho. Inicio com alguns exemplos factuais, recentes, em que experienciei na busca de atualizar o estado da arte, da inclusão nos cursos médicos e no campo profissional dos médicos e médicas. Ao buscar pelo quantitativo atual de médicos com deficiência no âmbito do Conselho Federal de Medicina, deparei-me com o estado de São Paulo, que é o maior estado da nossa federação, né, não dispor de tais dados. E dados nacionais de pessoas com deficiência, né, acometidas pela Covid também é outro hiato muito grande, né? Nós carecemos de informações quanto às pessoas com deficiência infectadas, hospitalizadas ou que vieram a óbito durante a pandemia,
e mais difícil ainda é encontrarmos tais informações no tocante a profissionais médicos ou estudantes de medicina que tenham alguma deficiência e que foram acometidos pelo vírus ou que vieram a óbito. E será que nós podemos tentar desvelar esses pontos de vista, né, em um todo significativo e que nos ajude a compreender o que está por trás dessa realidade, né, as motivações disso tudo, e que isso faça sentido para projetarmos um entrelugar? Situando um pouco do meu lugar de fala, né, eu nasci na década das Nações Unidas para Pessoas com Deficiência, na década de 1980, na véspera do Ano Internacional da Pessoa com Deficiência e do Programa Ação Mundial para as Pessoas com Deficiência da ONU. Logo após a ocorrência, né, da Conferência de Alma-Ata, em que reafirmou-se a saúde como um direito humano fundamental e também o ano em que antecedeu a criação da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco. Nasci como uma criança atípica e logo assim me mantive após a entrada da faculdade no curso de medicina. E nesse momento foi que eu tive o diagnóstico, né, e o início do meu acompanhamento da condição da retinose pigmentar, que é uma condição de natureza hereditária, degenerativa e progressiva e que levou à cegueira após 10 anos do diagnóstico. E aí, nesse período que antecedeu imediatamente ao agravamento da condição visual, eu fiz a residência médica, de clínica médica e também de endocrinologia, e após esse agravamento, eu busquei como estratégias vivenciais e de enfrentamento, né, também vivenciando o processo de reabilitação, expandir a compreensão da saúde com a especialização em saúde da família e o mestrado e o doutorado em saúde coletiva. E passei com isso a me interessar pela vida das pessoas com deficiência, como é que elas faziam para se reabilitar, por que isso acontecia ou por que não acontecia com elas. E essa busca logo ela se conformou como um autoaprendizado, um autoconhecimento que poderia se dizer assim, essencial e fundante na minha trajetória de vida. Tanto desde as entrevistas, grupos focais, os documentos que lia, né, o caderno de bordo, tudo me fazia sentir parte de um todo maior, que me conectava com a dimensão humana que há na diversidade e o anseio por um suposto mundo inclusivo, aberto para todos e todas, independente dos marcadores sociais e de interseccionalidades. Mas os dados que nós coletamos, eles anunciavam dialeticamente uma situação, um contexto de apartações sociais muito fortes, como elevadas taxas de desemprego, subemprego e trabalho precário, baixos níveis educacionais, piores condições de saúde e de acesso a serviços de saúde e de reabilitação, e muitas dessas apartações elas são marcadas pela opressão dos corpos vistos como incapazes, improdutivos, inferiores e, portanto, patológicos. Nessa gênese, né, a estética do patológico e o medo do contágio de passar a ter uma deficiência, elas são construções coletivas que remontam à antiguidade, o modelo da transcendência, também denominado de modelo místico, né, da deficiência, nos aspectos morais, e que se estenderam pela Idade Média, chegam até os dias de hoje, com misturas de tons de novos paradigmas. A exemplo do paradigma do caritativo, né, da benevolência, como bem nos afirma o Thomas Kuhn, na sua máxima que diz que cada novo paradigma, ele incorpora elementos do paradigma anterior. E aí, frente à pandemia da Covid-19, logo desde o seu início, né, emergiram notícias de que, em situações de sobrecargas de serviços de saúde, escassez das ofertas de leitos hospitalares e de UTI, as pessoas com deficiência elas poderiam ser subjugadas a um segundo plano e, portanto, descartadas. E isso foi notícia corrente em alguns estados americanos e também brasileiros, como o estado de Pernambuco, e ocasionou uma imediata resistência de entidades de proteção, né, dos direitos da pessoa com deficiência e guarda de direitos humanitários. E de modo que essa recomendação ela foi abandonada. Também, mais recentemente, foi noticiado amplamente, né, o fato de que as pessoas com deficiência, para alguns entes políticos, elas atrapalham.
seja nos ambientes educacionais ou nos ambientes de trabalho, na medida em que a inclusão, para esses agentes políticos, ela se confunde com o que se denominou de inclusivismo, algo marca do caritativo e, portanto, efêmero e de baixa qualidade, e que poderia ser retirado ou destituído a qualquer tempo. Mas, do ponto de vista legislativo, tanto nacional quanto internacionalmente, não é isso que os textos proclamam e nos salvaguardam, né? Ao contrário, eles anunciam um modelo de deficiência que é o do modelo social, com a derrubada das barreiras sociais incapacitantes, com o reconhecimento de que a deficiência está na sociedade. Esse movimento nasceu na década de 60, no Reino Unido, com a UPIAS, encabeçada por Paul Wundt e colaboradores, e foi progressivamente positivada em solo brasileiro a partir da década de 90 e ganhou forte impulso em 2006 com a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência e pela Lei de Inclusão de 2013, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Mas antes desse momento, e com forte ressurgimento atual, infelizmente, o que imperava socialmente era o modelo da integração social e o pressuposto da normalização, né? Ou seja, que a pessoa com alguma deficiência, ela precisava ser uma pessoa plenamente independente e, por sua conta e risco, superar as barreiras sociais incapacitantes, né, e físicas para elas impostas. Ser também um supercrip, por força de um corpo marcado pelo selo da diferença. Esse modelo de integração, ele nasceu com a Revolução Industrial e tomou fôlego após as guerras mundiais, quando a reabilitação passou a ser um dever moral com os mutilados de guerra, e a ideia de consertar os corpos eram os anseios mais imediatos dos lesionados de guerra e dos governantes, para que eles não onerassem os cofres públicos, e com a premissa da invalidez que dela decorresse. Se o conserto dos corpos não fosse uma realidade possível, a eugenia, a segregação ou a institucionalização eram os destinos traçados para os corpos disfórmicos e irrecuperáveis. Esses pressupostos, eles estão na base do modelo biomédico individual de deficiência, que vê na normalidade e na anormalidade, ou seja, na saúde e na patologia, mais precisamente nessa última, o alicerce de sua sobrevivência. Essa dicotomia reforça o capacitismo, uma vez que o ser deficiente, pela natureza crônica e reversível do seu modo de vida, frustra a concepção curativista, reabilitadora da prática médica. E isso desagrada as indústrias da cura, da beleza e da longevidade. Essas explicações nos auxiliam a pensar por que, até certo ponto, até certo pouco tempo atrás, estudantes ou médicos com deficiência eles eram vistos como impossibilitados socialmente a assumirem os seus papéis sociais. E essa premissa ela é alimentada pela premissa de um discurso da máxima produtividade, da velocidade de trabalho, da infalibilidade do médico e das rotinas tecnicamente padronizadas que são impostas ao profissional médico. Um panorama realizado sobre os médicos com deficiência no Brasil entre os anos de 2016 a 2019, mostrou que, dentre os 450 mil médicos em atividades no país, apenas 554 são médicos com deficiência, ou seja, apenas 0,12% desse total de médicos em exercício no país. Já do ponto de vista do contexto formativo dos futuros profissionais médicos, há uma escassez de dados compilados nacionalmente sobre o tema. Um estudo canadense apontou que 2,7% dos estudantes de medicina têm alguma deficiência. Nos Estados Unidos, esse número é um pouco maior, 4,6%, sendo que desse total, apenas 10% apresentam deficiências consideradas aparentes. E boa parte dos cursos de medicina tem a sua formação fortemente alicerçada no modelo racional científico, de uma base reducionista e lógica linear, fragmentada, mecanicista, que trazem forte influência de considerar a patologia um mal que deve ser curado, remediado ou reabilitado. Diante do raciocínio clínico tradicional da medicina moderna, a hiperespecialização, a ênfase nos meios complementares de diagnóstico,
a tecnocracia e o foco excessivo na parte lesada, constitutiva do corpo, isso faz com que as pessoas com deficiência passem a ser vistas como doentes e vistas como incapazes de assumir a profissão médica. Evidencia-se com isso que, diante dessa realidade, o imperativo de capacidade, né, que é o alimento do capacitismo, representa a expectativa de hiperhabilidades, que na maioria das vezes encontra-se fora do alcance por estudantes médicos com deficiência. Em contrafluxo, uma concepção mais integral e holística do ser humano renasce com a Conferência de Alma-Ata, em 1978, e atinge os países em suas reformas sanitárias, com a medicina comunitária, o modelo da atenção primária à saúde, e esses valores eles vão subsumir ao modelo social de deficiência, fazendo do médico de família e comunidade uma pessoa capaz de integrar os conhecimentos técnicos aos humanísticos, recompondo a arte clínica, que se somam à medicina baseada em evidências, à medicina baseada em vivências, e onde as pessoas com deficiência são vistas como peças, não como peças a serem consertadas, mas como sujeitos no mundo que têm em suas vidas as marcas da diferença que são socialmente construídas. E nessa perspectiva, ser médico ou estudante com deficiência de medicina é uma, pois, entre tantas formas de assumir-se humano e expressar os agenciamentos coletivos no mundo. O conhecimento e o reconhecimento da diferença como valor e atributo medular da natureza própria da espécie humana conecta-se ao paradigma da inclusão e opõe-se à naturalização da barbárie que há por detrás da normalização. Podemos extrair essas aproximações a partir de Boaventura de Souza Santos, com o pensamento pós-abissal, com Gilles Deleuze, com sua filosofia da diferença, com Mibaba, com a teoria dos entrelugares e dos hibridismos. E aí nós partimos para o entendimento de que a inclusão social é um movimento, uma mobilização, um modo de ser coletivo que desnuda as vendas para o reconhecimento das diferenças como selo de ser e estar no mundo. Ela retira o individualismo, a falsa ideia de independência e as premissas sociais, entendendo a interdependência como um valor, uma força que nos torna humanos e que nos tira do obscurantismo. É aceitar que a deficiência está em nós quando nós rejeitamos a alteridade do outro, por não ser um espelho da nossa estética supostamente perfeita. É saber que o preparar ambientes inclusivos, ele reforça os laços humanitários para o desfrute por todos, quiçá nós mesmos, para os espaços construídos para o bem comum, ao longo da vida fenomênica, com seus imprevistos e seus fortuitos. Bem, então, buscando pautar a essência do valor do encontro do ser no mundo, Rachel Onet, ela buscou estudar as 3 formas de reconhecimento, que são, segundo ela, o amor, o direito e a solidariedade. A autorrealização do indivíduo somente é alcançada quando há na experiência de amor a possibilidade de autoconfiança, na experiência de direito, o autorrespeito, e na experiência de solidariedade, a autoestima. Por fim, trago a proposição de Alison Kaffer, que num grande lastro nos invoca a percorrer as fissuras, a desestabilizar as assimetrias e a desimpregnar as mentes. Segundo ela, ao reimaginar futuros mais acessíveis, ela anseia por um outro onde, e talvez um outro quando em que a deficiência ela seja entendida de outra forma, como político, tão valiosa, tão integral. E deixo o convite em continuarmos esse diálogo nessa lógica de um cuidado verdadeiramente inclusivo e emancipatório, gerando novas e necessárias fagulhas criativas. Obrigado. Muitíssimo obrigada, Érico. Muito bom te ouvir. No tempo cravado, eu já ia te chamar a atenção, mas foi certinho. Vamos então agora ouvir o Leandro Davi,
com a apresentação Antropologia como Prevenção Quaternária, explorando o potencial das incertezas para o cuidado. Leandro, por favor. Quanto tempo mesmo, Nath? A gente está mantendo 20, depois eu vou falar como é que a gente pensou para dar continuidade, tá? Mas pode manter o que você se preparou mesmo. Tá joia, pessoal. Então, boa tarde, quase noite, a todas, todos e todes. Eu me chamo Leandro, eu sou um homem branco, de cabelos pretos, começando a ficar meio grisalhos, barba, estou usando uma camisa verde escuro, e o fundo do lugar onde eu estou aqui é branco, né? E eu queria agradecer demais o convite para estar aqui, para ter participado um pouco da construção, não só dessa mesa, mas das trocas de afetos e conhecimentos e iniciativas acadêmicas, que um dos frutos é essa mesa aqui, que a gente tem tentado construir através de um grupo de ensinagem em ciências sociais e saúde aí, que a gente está tentando, já até fizemos uma proposta aí que ainda não foi para frente lá para Brasco, da gente tentar montar um GT em cima disso e tal, mas bacana que a gente está possibilitando esse espaço aqui também. Então, a minha fala também contar um pouquinho, né? A Natália já falou um pouquinho da minha apresentação mais formal. Eu sou professor em dedicação exclusiva, né, da Universidade Federal de Viçosa, uma cidade aqui do interior de Minas Gerais. Sou carioca, como vocês já podem perceber pelo meu sotaque. E eu estou engajado aqui, apesar de sendo um professor de dedicação exclusiva, o currículo aqui da UFV, a proposta de trabalho da gente, envolve muitas atividades práticas. E hoje as minhas frentes de aulas práticas são 3 ambulatórios com recortes de populações vulnerabilizadas, né? Eu faço um ambulatório de atenção à população do campo, em parceria com a Emater, cujo foco são trabalhadoras rurais, e agricultores e agricultoras familiares, né, e seus parentes domiciliares, as pessoas que moram no mesmo domicílio com elas. Um ambulatório no presídio, o presídio estadual aqui no município de Viçosa, e um ambulatório de cuidados integrais da população LGBTQIA+. E também coordeno e ministro uma parte importante das aulas de uma disciplina que a gente tem no primeiro ano, chamada Prática Profissional e Trabalho em Saúde 1, em que a gente, no eixo de conhecimentos teórico dela, a gente trabalha a interface entre ciências sociais e a formação médica, né? Então, e estou agora também participando do programa do mestrado profissional de pós-graduação em Ciências da Saúde do Departamento de Enfermagem e Medicina aqui da UFV também. Então, eu mudei um pouquinho a fala, né, da apresentação de hoje. Eu ia focar um pouquinho mais na minha experiência do doutorado, mas achei interessante, vou falar um pouquinho dela rapidinho na fala também, mas achei interessante me arriscar a comprar uma discussão, um debate que já vinha me acompanhando, né, já vinha me inquietando desde a época do doutorado, que entender e trabalhar e fazer uma genealogia um pouco do diálogo entre antropologia e medicina de família e comunidade como campos disciplinares. Então, vamos dizer assim, se eu fosse resumir num mote de provocação, assim, o Tim Ingham tem um livro que chama Antropologia e como Educação, né? Anthropology and as Education. E eu até, na minha tese, né, no doutorado, eu tenho um subtítulo lá, e que é um pouco, talvez, uma outra forma de chamar essa apresentação, que seria Antropologia e como Medicina de Família e Comunidade, ou ao contrário, Medicina de Família e Comunidade e como Antropologia.
Então, acredito que ao tentar construir essas pontes, né, entre antropologia, medicina de família e comunidade, aqui pensando como é que a gente pode construir um diálogo para apontar para recriações do cuidado na atenção primária, eu estou tomando aqui como caminho mapear vias de aproximação já existentes entre esses dois campos disciplinares. Essas vias de aproximação, né, esses pontos de interseção entre esses campos, eles muitas vezes se confundem, mas eu vou tentar dividir ele em dois grandes grupos, assim, né? Primeiro seria a tentativa de construir uma antropologia da atenção primária à saúde, mais especificamente, talvez, da medicina de família e comunidade. E o segundo seria as contribuições ou mesmo incorporações de certos conhecimentos e práticas ditas antropológicas na medicina de família e comunidade. Um pouco que a Rita já aí tensionou em relação, né, vamos dizer assim, às competências culturais, por exemplo, que seria o que a gente pode pegar da antropologia e que deve ser incorporado, por exemplo, na formação médica. Seria um questionamento desse tipo, né? E, por consequência, nas práticas de cuidado, né? Então, embora talvez eu tivesse mais condições de falar como um médico de família que tenta se inspirar em certas questões da antropologia para mudar a sua prática clínica, para mudar a sua forma de medicina, acho que seria talvez esse um lugar, em primeiro lugar, de onde eu poderia estar falando, né? Eu, por conta, né, da minha trajetória de pesquisa de mestrado e de doutorado, acaba que eu optei por tentar fazer uma pesquisa antropológica, né, um estudo antropológico dos cuidados mentais na atenção primária, né, dos cuidados da saúde mental na atenção primária. Então, eu me arrisquei a fazer também uma antropologia da medicina de família e comunidade. Então, vou falar um pouquinho desses dois caminhos, né? E, na verdade, a gente vai ver, no final, eu tento sugerir que eles levam a pontos bem convergentes, assim. E eu acho que teria uma terceira via, mas aí realmente essa eu já não me vejo no lugar de falar, né? Que seria a via da antropologia se pensar como uma prática de cuidado. E aí eu já talvez quero deixar essa provocação aí para o Otávio, para a Natália e para a Raquel, com certeza vocês vão ter mais elementos aí, talvez até uma outra mesa, quem sabe numa próxima rádio, para fazer esse inverso aí. Então, falando um pouquinho, né, do que seria uma antropologia da medicina de família e comunidade. E aí, para construir essa genealogia, eu pensei em falar da tentativa de um pouquinho de outros e outras colegas, né, médicos e médicas de família e comunidade, que se viram em situação, acredito que parecida um pouco com a minha, né, que querem seguir carreira acadêmica, querem fazer pesquisa sobre saúde, mas se a gente for pensar assim, né, num método e a forma, talvez, de fazer pesquisa mais própria da medicina, enquanto o conjunto de técnicas específicas da medicina, seria o caso clínico, né? Acho que seria, talvez, o nosso método de produção de conhecimento mais típico, né, na medicina. Mas que, em geral, não responde bem às ambições, às aspirações que a gente tem de pesquisa, né, dentro de um mestrado, e até as exigências atuais, né, que a gente pode problematizar em relação ao que é esperado de um mestrado e um doutorado. Então, a gente tem que buscar aí na epidemiologia, na pesquisa qualitativa e nas ciências sociais, de maneira geral, referência de como a gente vai pesquisar a saúde. Então, teve outros colegas antes de mim, né? Uma delas talvez, né, a mais antropóloga de todos, né, de todos nós, seria a Jaqueline Ferreira, né, que ela seguiu a carreira mais como antropóloga e tem formação, né, médica de família e comunidade, mas hoje é professora, né, lá da UFRJ, do IESC, do NESC, né, se eu não me engano, e está até lançando, se eu não me engano, um livro sobre reflexividade, agora na RAIS também, que parece ser bem interessante, não sei se estou confundindo o nome de autoria, mas me parece ser dela. O outro colega que antecedeu um pouco, né, e fez trabalhos principalmente na virada do final dos anos 90, início dos anos 2000, para quem é da MFC vai conhecer ele, não sei se tem mais MFCs aqui acompanhando a mesa, mas para quem é da MFC, com certeza vai conhecer o Francisco Arcego, né, e que ele fez mestrado em antropologia social lá na URGS, né,
e tem um capítulo dele, clássico até, citado pelo Luiz Fernando em algumas referências, né, que é o Concepções de Doença, o que os serviços de saúde têm a ver com isso, né, de 1998, num livro organizado na época aí pelo Luiz Fernando Dias Duarte e pela Ondina Leal, e tem artigos e publicações nessa linha, né. Um outro colega, que mais recentemente também fez mestrado e doutorado, e aí em instituições internacionais, né, da Inglaterra, o Armando Norman, né, fez mestrado e doutorado em antropologia médica, estudando os impactos, né, do QOF, né, que é o Quality and Outcomes Framework, que é um método de avaliação de qualidade e de remuneração que é adotado no sistema de saúde da Inglaterra. Ele fez a tese dele sobre a comodificação corporal, né, na prática dos médicos de família na Inglaterra, produzida pelo QOF. E talvez, para aí quem já teve a experiência, né, de ensinar antropologia da saúde para cursos da área da saúde, uma referência que deve ser mais próxima de vocês é o Cecil Hellman, né? O Cecil Hellman, ele é um médico de família, né? Ele escreveu esses trabalhos clássicos, né, o Doença versus Enfermidade na Clínica Geral, né, traduzido inclusive pela Soraya Fleischer, né, comentado pela professora Esther Langdon, o livro dele mais clássico, né, que é o Cultura, Saúde e Doença, né, e tem um outro livro dele, o último livro dele, chama Suburban Shaman, que é um livro que eu vou até usar um pouquinho como base para algumas questões que eu pretendo trazer aqui na apresentação. Então, acho que o Cecil Hellman é um autor que ele é bem interessante para mapear algumas questões que eu acho que tem a ver com as mudanças que o diálogo entre antropologia e medicina de família e comunidade tem sofrido, né, ao longo desses anos, né, tem passado ao longo desses anos. Uma coisa que me chama a atenção também, né, nesse diálogo, né, entre medicina de família e comunidade, e ao pensar esses exemplos, né, também quem é da medicina de família e comunidade vai ter mais familiaridade com isso, né? Na literatura internacional, existe um livro, né, chamado A Fortunate Man, né, que é um livro da década de 60, mais ou menos, e que eu me arriscaria a dizer que é um ensaio, né, tanto narrativo, mas também de registro fotográfico, de inspiração etnográfica de um médico de família e comunidade no interior da Inglaterra, e que uma médica de família, que é uma importante referência internacional, ela chega a dizer que é o livro, na opinião dela, mais importante já escrito sobre o que é a medicina de família e comunidade. Então, me chama muito a atenção que, claro, né, com todas essas ressalvas aí que a Rita colocou muito bem, né, sobre a questão de como a gente, muitas vezes, na medicina de família, tem um viés colonizado e não conhece as próprias raízes de produção nossa, né, aqui da medicina de família e comunidade no Brasil. Mas esse exemplo da Iona Heff é um exemplo bem interessante, né, em que ela mostra justamente, se ela indica, né, ela indica um livro que em vários aspectos lembra uma etnografia, né, como sendo o livro mais importante escrito sobre medicina de família e comunidade, né. Então, mostra que etnografar, né, em certa maneira, é uma forma de contar, de falar da medicina de família e comunidade, do que acontece nesse campo de prática e de conhecimento, que tem uma conexão muito mais profunda, intensa, talvez, do que a gente, num primeiro momento, pode julgar, pode pensar, né? Porque um senso comum sobre o que seria uma área da medicina, né, apresenta. Então, é claro que esses trabalhos não são homogêneos do ponto de vista teórico-metodológico, né? Foi um pensamento, assim, mas eu acredito que essa primeira safra, né, esse primeiro grupo assim, de trabalhos, principalmente aí da década de 90, né, e acho que o livro do Hellman é um grande exemplo disso, né, ele justamente bebe dessa ideia da antropologia como como a disciplina da cultura, né, que eu acho que aí a provocação que a Rita trouxe na primeira mesa sobre as competências culturais
cabe bastante, bastante pertinente, né? Eu trago até uma frase dele aqui que eu acho que representa muito isso, né? Então, olha como é que o Hellman descreve, né, no Suburban Shaman, os antropólogos, né? Os antropólogos são pessoas que estudam em profundidade muitas sociedades e tribos diferentes, né? Ainda fala essa expressão de tribos, né? Tribes está em inglês, né? Não sei se teria uma tradução mais justa com o autor. Eu acabei traduzindo como tribos mesmo, né? E depois as comparam umas com as outras. Eles fazem perguntas como eles diferem um do outro? O que eles têm em comum? Como eles veem seu mundo e se comportam dentro dele? Alguns graduados em antropologia, como eu, também passaram a estudar as diferentes formas de cura e healing, né? Elas não são necessariamente a mesma coisa, destaca o autor, né? Cure e healing, né? Em inglês tem sentidos diferentes, embora em português às vezes são traduzidos com a mesma palavra, né? Encontradas em muitas partes do mundo, especialmente em sociedades mais tradicionais. Nesse caso, as perguntas a serem feitas incluem como as pessoas explicam as causas das doenças e outras formas de infortúnio. Elas culpam os outros por sua doença ou a si próprios? Elas culpam os germes ou espíritos, o castigo divino ou mesmo a feitiçaria? E a quem eles recorrem se adoecem? Um médico, um padre, um curandeiro? Se sim, por quê? Então, meu propósito não é fazer uma crítica descontextualizada, né, do Hellman, né? Ele é um autor fruto, né, do contexto, do tempo, né, e da produção da época dele, mas eu me atrevo a colocar que, embora exista essa compreensão mais popularizada e mais operativa da antropologia como estudo da cultura, ela é extremamente controversa, ou mesmo considerada ultrapassada para um bom número de antropólogos e antropólogas hoje em dia. Então, eu diria que a gente pode dizer que hoje um bom número de antropólogos e antropólogas, e aí os antropólogos e antropólogos presentes, por favor, podemos debater isso depois, colocariam que não são as competências culturais as principais contribuições, os principais pontos, o principal eixo de convergência entre esses campos disciplinares, medicina de família, ou medicina em geral, e antropologia. Então, essa é uma primeira questão que eu queria trazer. E aí, fazendo uma primeira ponte com a minha trajetória de pesquisa, eu não quis, justamente eu não adotei essa perspectiva teórica da antropologia para a minha pesquisa, porque eu partia justamente de uma crítica, né, na saúde mental, né, eu parto de uma situação de disputa que existe na saúde mental entre o paradigma cerebral, vamos dizer assim, né, biológico, do adoecimento mental, baseado no modelo de que as doenças mentais seriam síndromes que refletem alterações universalizáveis do funcionamento dos nossos cérebros e corpos, enfim, mas principalmente centrado no funcionamento do sistema nervoso central, versus aqueles que dizem que essas alterações elas jamais podem ser universalizáveis e elas são sempre fruto, né, de interpretações contextualizadas socioculturalmente dos comportamentos, da subjetividade vigentes, né, nas diversas sociedades, né? Então, eu partia de que parto de um campo onde você deve assumir uma dessas posições e eu queria justamente analisar como essas posições são construídas e não comprar elas de forma naturalizada. Então, se eu comprasse a ideia de que fazer antropologia da saúde mental seria estudar aspectos culturais do adoecimento mental, ou dos cuidados em saúde mental, eu já estaria indo contra essa primeira crítica que eu já tinha identificado nessa disputa. Então, eu queria justamente uma antropologia que colocasse em xeque essa divisão natureza e cultura. Foi aí que, sem dúvida, né, eu me aproximei aí das discussões, né, e do próprio trabalho do Otávio Boreira, do professor Otávio, que está aí como debatedor aí da nossa mesa, e de um autor que ele trabalha bastante e compõe bastante coisas com o pensamento desse autor, que é o Tim Ingold, que é um desses, né, autores da antropologia contemporânea, não o único, mas um dos que faz uma análise crítica e tenta buscar alternativas de como produzir uma antropologia além da divisão natureza e cultura. Mais 5, tá, Leandro? Mais 5, né? Tá. O tempo está apertado.
Mas vamos lá. Logo, se não é a cultura o foco da antropologia, né, qual seria esse foco, então? Né? Eu acredito que a antropologia ela pode, né, seguir um caminho em que justamente ela não parta de nenhuma, vamos dizer assim, né, ela não compre necessariamente nenhuma definição a priori, né, de um lugar específico, fechado, né, para a discussão, para a construção do saber. Justamente é aquela dos saberes e das práticas. Justamente ela pode se colocar como uma disciplina que ela investiga o processo de construção desse saber, o processo de construção de conhecimento e aquilo que está em jogo. Né? Então, deixa eu avançar aqui um pouquinho. No lugar dessa visão, né, vamos dizer assim, instrumental e culturalista, né, que a gente poderia colocar a antropologia dentro desse lugar das competências culturais, né, a gente pode encontrar, se a gente tomar reflexividade, né, e as incertezas como um objeto, né, como um ponto de exploração da antropologia, isso pode, esses dois conceitos eles podem servir como um combustível para a gente pensar uma abordagem antropológica da medicina de família e comunidade que tensione, né, com todas essas tendências totalitárias, né, e de hierarquizações de saber que a gente vê dentro da área da saúde. Vou concluir rapidinho. A gente viu aí na palestra do Biel que uma das alternativas que tem sido pensado para as competências culturais tem sido justamente as chamadas competências estruturais. Ela vai falar um pouco, ele citou isso um pouquinho brevemente, né, na conferência de abertura, e aí eu pego aqui rapidinho uma definição de estrutura social, né? Nos referimos a arranjos duráveis, padronizados, né, como barreiras linguísticas, hierarquias sociais e políticas, sistemas econômicos e outras instituições, como sistemas judiciais, sistemas educacionais, que produzem e mantêm as desigualdades e disparidades de saúde, muitas vezes através de categorias sociais como raça, classe, gênero e sexualidade. Então, as competências estruturais, ela envolve, né, que os profissionais, os estudantes, né, de saúde e de medicina em formação, eles reconheçam as estruturas sociais que moldam as interações clínicas, desenvolvam uma linguagem extraclínica para a compreensão das estruturas sociais, rearticulem as formulações culturais em termos estruturais, analisem e implementem intervenções estruturais e desenvolvam humildade estrutural. Muito daquilo que a gente vê do discurso sobre as competências culturais aparece aqui só mudando talvez a palavra cultura por estrutura, né? E para finalizar, justamente aí que está um pouco o que eu queria criticar, né, trazer de reflexão, de debate, tensão aí, em relação às competências estruturais como um conceito substitutivo, né, das competências culturais. Primeiro que a gente ainda está pensando em termos de competências, né? E competências, é um conceito que surge, né, dentro dessa pedagogia do norte global, né, e que ela pensa a formação humana, né, a partir de um paradigma muito de conformação a certos conhecimentos, habilidades e atitudes, né? Então, é como se você pega uma lista, né, de coisas que você tem que saber fazer e você tenta simplesmente se moldar aquilo. Então, repete em vários sentidos uma concepção, aí pensando de uma maneira mais freiana, né, bancária, vertical, né, hierarquizada de educação. Então, se o conceito de competência é um bom conceito para a gente trabalhar, esse lugar, né, do pensamento social, da abordagem mais sociológica, mais antropológica das questões da saúde, né? E o segundo, o próprio conceito de estrutura. O conceito de estrutura, para mim, é um conceito que, muitas vezes, ele vem acompanhado, ele explica a determinação, mas a gente não pode cair num determinismo, né? Social. Eu acho que quando a gente estuda determinação social, a gente, dependendo da matriz teórica que a gente reproduz, a gente entra também num determinismo social, né? E o lugar dos agenciamentos, das agências, das resiliências, das resistências locais, eles se perdem um pouco quando a gente está falando só de uma perspectiva de estrutura, né? O lugar da micropolítica, né? Ele se perde nisso.
Então, muitas vezes, quando a gente olha para as discussões de competência estrutural, a gente perde, né, a noção do poder e da potência dos agentes locais de enfrentamento dessas estruturas, né? Então, a gente tem que ter cuidado para não reproduzir isso através desse conceito, né? E o segundo é que, normalmente, quando fala de estrutura social, fala delas como algo que molda a forma como a medicina é colocada em prática. E a gente deixa de perceber como a própria medicina, como a categorização daquilo que é doente e daquilo que é saudável, é uma estrutura social dentro daquele conceito que eu trouxe anteriormente. Então, a medicina, esse poder de dizer o que está doente, né, e o que é são, ele é uma forma de estrutura social, né? E a gente, na saúde mental, que é o campo que eu estudo, a gente vê isso com muita intensidade, né? Então, eu diria que raça, gênero, classe social são estruturas sociais, né? São dispositivos de estruturação social, mas também a medicina em si, né? E não só por ser uma modulação desses outros determinantes sociais, ela em si é um determinante social, né? Quando você atesta alguém de doente ou de saudável, a gente está estruturando, hierarquizando e criando exclusão e marginalização na sociedade. É um exercício de poder através dessas, né, bem descrito já pelo Foucault, de poder através dessas categorias. E eu acho que quando se faz a discussão de estrutura social, de competências estruturais, se perde um pouco esse entendimento da medicina, dos saberes médicos, dos saberes de saúde como estruturas sociais. E, por último, né, e que tem a ver com aquilo que eu falei, aquela primeira crítica, entender que as estruturas não afetam as pessoas da mesma forma, né? E aí, né, a discussão do papel da antropologia na saúde global que o João Bel traz é super enriquecedora, né, dessa abordagem, da gente justamente tentar ver as nuances, as complexidades de como, nas vidas concretas, né, essas estruturas sociais afetam as pessoas, né? E não a gente seguir uma tendência homogeneizante da discussão das estruturas sociais e seu impacto na saúde, no processo de cuidado. Então, vou finalizar por aqui, né? Teria mais coisa aí para a gente debater, mas queria deixar essas provocações. Valeu, Leandro, ótimo. Obrigada. Gente, a gente pensou numa dinâmica que sacrifica um pouco o que a gente tinha imaginado no início, mas, enfim, para a gente não ultrapassar tanto tempo, né, já que a gente já atrasou por causa da invasão, pedir para o Otávio Bonet fazer as considerações dele, e durante esse tempo das considerações que ele estiver fazendo, vocês podem colocar questões no chat, e aí quando Rita, Leandro e Érico forem responder, eles já consideram tanto os comentários do Otávio quanto os do chat, pode ser? E aí fazem uma resposta só e a gente encerra, porque senão a gente vai ficar aqui até muito tarde. Né, Raquel? Tranquilo? Acho que é esse o encaminhamento, né? Érico, para você ficar tranquilo, ler as coisas que vão colocando no chat, como é que é? Tudo certo, eu acompanho sim, Tá. Natália. Tá ótimo, então. Otávio, então, por favor. Bom, boa tarde a todos e todas. E queria começar agradecendo a Natália e a Raquel pelo convite para fazer parte da mesa e debater os trabalhos, os gigantes trabalhos que foram apresentados e de continuar pensando nessa interface entre antropologia e medicina de família e comunidade que venho trabalhando há algum tempo, né? Embora os três trabalhos tenham sido feitos de perspectivas diferentes, tem alguns pontos em comum. E a partir daí podemos pensar as relações entre antropologia e medicina de família e comunidade. Desculpem que eu não me apresentei, eu sou um homem branco, estou com uma camisa escura e tenho pouco cabelo, já está caindo muito, então a frente está vindo, atrás tem toda uma bagunça que me acompanha, e todo mundo está conhecendo agora, dessa coisa que entraram na minha casa como todo mundo entra. Eu não me preocupei por escolher um fundo, nunca fiz isso, mas faz parte.
Então, como começar a pensar sobre essas relações, então, ou continuar pensando essas relações entre antropologia, medicina, família e comunidade. E tem uma questão que eu acho que perpassa os três textos, e que é a questão de como se pode pensar uma medicina, família e comunidade implicada com o cuidado, implicada com um diálogo com o outro, em algum sentido, preocupada com levar o outro a sério. Uma medicina implicada desde pontos de vista diferentes. Me parece interessante nos três textos que esta implicação tem que levar em conta, busca levar em conta, pensar sobre o que significa esse ser médico e ter que lidar nessa função de ser médico, ter que lidar com as diferenças e as desigualdades, seja de classe, raça, gênero, por exemplo, e propor refletir a partir dali. Um pouco refletir a partir de uma prática cotidiana, como as três apresentações fizeram. E pouco a questão pode ser ou tomando como ponto de partida o debate da inclusão, ou tomando como ponto de partida os diferentes tipos de colonialismo, como a Rita falou, um pouco rápido, porque foi atropelada a sua apresentação por essa invasão, ou no caso do Leandro, um diálogo mais conceitual entre antropologia e medicina de família e comunidade. Então, e os três trabalhos se cruzam na ideia crítica, né? Na crítica a essa ideia de competência cultural, que é muito utilizada e se vem falando há muito tempo, sobretudo na medicina de família e comunidade. Para essa ideia de competência cultural, para traduzir em outras palavras, é como podemos ser eficazes em termos de cuidado. Como podemos utilizar um cuidado, como podemos fazer um cuidado que seja eficaz. Vou falar depois mais sobre essa questão da competência cultural, quando converse com o Leandro. Mas está presente nos três. Bom, e aí, começando com o trabalho do Érico, independentemente do que seja a competência que tenha que adquirir a medicina de família e comunidade, o Érico diz que vai ser competente na medida que consiga levar o outro a sério. E, levar a sério as pessoas com deficiência. E isso que vai permitir, a pergunta dele é como fazer uma medicina inclusiva. Uma medicina inclusiva é levar a sério as pessoas com deficiência. E que nesse trajeto, nesse processo, se distancie do par normalidade e anormalidade, como ele mostra muito bem no seu trabalho, mas que passe a enfatizar a interdependência. E a interdependência é uma dimensão central do cuidado. Aí ele disse, vou citando rapidamente assim, a inclusão social passa por um reconhecimento das diferenças de ser e de estar no mundo. E para poder alcançar essas diferenças de ser e de estar no mundo, se precisa de um diálogo e uma escuta humanizada. Então, quando é como se o texto que eu leio para debater é diferente da apresentação, sempre tem alguns nuances, depois que mandam, voltam a ler e começam a mudar, os três fizeram isso. A minha provocação para o Érico era, bom, como fazer isso? Como a medicina pode ser realmente ser inclusiva a partir de levar a sério essas pessoas com deficiência? Como podemos produzir esse diálogo e essa escuta humanizada? Essa era a minha pergunta. E ele começou a responder. E nessa resposta se cruza com o trabalho da Rita também. Quando ele diz, quando temos que percorrer as fissuras. Então, o que eu queria um pouco ouvi-lo mais é exatamente o que, porque ele passou rápido, por isso, o que ele está querendo trazer com isso de percorrer as fissuras, que eu acho que é uma sacada. E a outra questão era como que a antropologia pode ajudar a fazer essa medicina mais inclusiva, para trazer esse diálogo de novo entre as duas áreas de conhecimento.
Então, um pouco como percorrer essas fissuras. No texto da Rita, também temos uma narrativa implicada, bem implicada, e quando você pergunta assim, como podemos fazer uma prática de cuidado em saúde que seja equânime e socialmente justa? E ela se pergunta, nessa perspectiva reflexiva que traz sobre sua prática, e que, digamos, que é a prática que possibilitou essa reflexividade, se ela seria a melhor pessoa para escrever sobre o sofrimento dos moradores do Jacarezinho e sobre qual é a implicação da prática dela sobre essas pessoas. Traduzindo se você me permite, traduzir esse seu questionamento como posso gerar uma prática que não reproduza os modelos e as práticas de cuidado hegemônicos? Isso é o que você está se perguntando. Como posso fazer prática de cuidado para além dos diferentes colonialismos, que você mostrou muito bem no seu texto? Como fazer práticas de uma saúde generalizada dos moradores, para além de uma saúde generalizada dos moradores do Jacarezinho? Eu não vou ser tão pedante de querer responder essas tuas perguntas. Mas me vem algumas coisas à cabeça. Eu acho que quando você diz, olha, seria eu a melhor pessoa para escrever sobre isso, sobre esse sofrimento dos moradores, eu acho que você se fazer essa pergunta já indica que você pode ser. Porque você se questiona de início se você poderia ser, e isso te dá já uma reflexividade que te autoriza. Mas o que eu também queria trazer para vocês, e que se vai relacionar com o que eu vou falar também depois, é sobre essa escuta diferencial que você alcança na tua prática de cuidado dessa população. Talvez nos permita propor uma medicina de família e comunidade do particular. Aí estou roubando da Laila Bulugol aquela ideia de uma etnografia do particular. O que você talvez pode fazer, tentar fazer, ou experimentar fazer, e escrever sobre uma medicina de família e comunidade do particular. Que permita pensar uma medicina de família e comunidade, como não pode ser de outra forma, situada. Pensar a situacionalidade da medicina de família e comunidade. Então, assim, isso como para trazer esse questionamento que você se faz da sua autoridade. Quem me dá autoridade para falar por eles? Tá? Mas eu tenho duas provocações para você. A primeira é porque você passou no texto rápido e agora passou no texto, na apresentação também passou rápido. Mas eu não vou deixar passar, não. Que é a relação de ambiguidade que você tem com a antropologia como ciência. Eu também tenho a antropologia como ciência, ou como ciência também me dá uma ambiguidade. Eu acho que eu poderia tirar mesmo. Assim, qual é a relação de ambiguidade com a antropologia? E eu acho, mas a minha provocação é para te perguntar sobre isso, mas eu acho que um pouco vem com esse incômodo que você sente associado à ideia de competência cultural ou de humildade cultural. Quando você diz que talvez essa competência cultural o que está fazendo é reproduzir essas matrizes de dominação denunciadas pelo pensamento decolonial que você desenvolve. Daí a ideia também da Bulugol. Mas, então, assim, por que essa ambiguidade? Você pode falar sobre isso. Porque, assim, digamos, sobre esse diálogo nós vamos estabelecer nossas colaborações. E depois vou falar sobre essa ideia de competência cultural que você resolve também. O teu incômodo, tá o incômodo e a resolução junto no teu texto. Tem outra provocação também muito instigante, como você diz, quando nos cursos de pós-graduação, na bibliografia, não encontramos textos de Fanon, da Neuza Souza, mas encontramos muitos Durkheim, muitos Goffman, muito Mossi. E na APS, viste, da perspectiva da Starfield, quando teríamos outros autores que poderiam trazer uma outra leitura
concordo com você. Poderiam vir, e aí vem minha questão, poderiam vir a complementar. É isso que você está propondo, vir a complementar essa leitura dos Moss. Vou te ler somente um trechinho, vou citar um autor. Era preciso, o autor, estou citando, era preciso mudar de perspectiva, ou ao menos complementar as perspectivas iniciais. Era preciso tentar abarcar o fato social norte-africano. Era preciso exigir essa totalidade na qual Marcel Mauss via a garantia de um estudo sociológico autêntico. Era preciso passar do biológico ao institucional, da existência natural à existência cultural. Esse trecho eu tirei do livro Alienação e Liberdade de Fanon. Por que me lembrei, quando li o teu texto, me lembrei dessa leitura que eu tinha feito de Fanon? Não é que seja um grande conhecedor de Fanon, o pouco que eu li, achei muito bom. Porque ele vai para Mauss. Ele nos diz, olha, estamos lendo muito Mauss e não estamos lendo outras coisas. Ele diz, cara, preciso de algumas outras coisas que aqueles caras fizeram para poder pensar na realidade que eu quero pensar. Por isso que eu te digo, é para complementar. Porque, es decir, no estoy diciendo que no hay diferencia, sino estoy diciendo que no negar a existencia de esa necropolítica en un sentido de Mbembe. No es por ahí que vos no. Porque estoy queriendo decir es problematizar cómo podemos pensar cómo podemos pensar junto, cómo podemos juntar Fanon y Mauss. No quedarnos en Mauss, mas no jogar Mauss na lixeira y que ficar con Fanon. O ganho nosso vai ser poder juntar esses. E aí, por isso, essa era a segunda provocação. E a outra questão que perpassa os três textos é a questão da competência cultural. E você, cito agora a Rita. Quando usamos a ideia de competência cultural, não estamos novamente reforçando a ideia colonial de uma norma, um padrão cultural, e que tudo aquilo que destoa da norma seria então uma variação exótica dessa cultura, para a qual precisamos competência para aprender a lidar? Sim, essa pergunta que você se faz, esse que é o ponto. E aí você diz, por isso que eu associei o trabalho do Érico com o seu trabalho, que você precisamos aprender a questionar a norma e conhecer a partir das fraturas. Fantástica ideia. A ideia de fissura do Érico tem a ver com a ideia de fratura sua, e aí também queria te ouvir sobre isso. O problema não é a competência cultural, já que, e isso também vai para o texto, a discussão que faz o Leandro sobre a questão da competência cultural e estrutura cultural. O problema não é a competência cultural. O problema é qual é o conceito de cultura que está por trás da competência cultural? Se o conceito de cultura que está por trás da competência cultural é a cultura dos padrões, então sim, continuamos dando volta com a mesma coisa. Tem uma tese de doutorado no IMS, que não vou me lembrar nem do título nem da autora, mas é sobre competência cultural, que eu participei da banca. E a questão era essa, como se apropriaram, de que antropologia se apropriou a medicina quando desenvolve essa ideia de competência cultural. Então a questão é, que conceito de cultura? Se ao invés de ser o conceito de cultura, desse culturalismo americano, mais gersiano ou anterior, de uma cultura dos padrões, tivessem pensado o conceito de cultura por exemplo, Roy Wagner, teríamos e outros pós-estruturalistas, teríamos outro tipo de competência cultural. Percebem a questão? Que não está na ideia de competência cultural. Talvez o problema seja a cultura que está na competência cultural. E aí, pegando toda uma discussão mais atual, o Leandro vai para competência estrutural. Aí eu acho que trocar 6 por meia dúzia. Se a gente vai falar de competência estrutural, que você também disse isso, com a mesma ideia de essencial. Você terminou.
se você vamos para o conceito de estrutura com um determinismo sociais, um determinismo estrutural, estamos falando da mesma coisa. Percebem? A questão não é. É como, sabe, me lembrou de toda a discussão entre uma antropologia culturalista e uma antropologia estrutural funcionalista. Os ingleses e os americanos. É a mesma coisa. Estamos trocando um por outro, 6 por meia dúzia. O problema é que conceito de estrutura vai estar por trás da competência estrutural. Se não, é melhor não trocar nada. Percebem? Ou que talvez o trabalho, já como vocês pegaram isso, talvez o trabalho de vocês seja justamente assim, olha, o problema é que conceito de estrutura vamos ter por trás. Se não, continuamos da mesma forma. Que a antropologia já discutiu também bastante. O problema é a essencialização com que utilizamos os conceitos, seja cultura, seja estrutura. Então, assim, é outra questão. Também eu acho que nenhum dos dois seja um conceito muito bom para trabalhar. Bom, mas esse é com a questão da competência estrutural ou competência cultural. Indo para não me estender mais, são duas questões do texto do... Não, são três que tenho, do texto do Leandro. Que antropologia é essa? Que é uma antropologia que se ocupa da cultura? Eu não acho, não. Você diz, olha, muita gente na antropologia não vai concordar com isso. Não, de fato. O próprio Ingold, nesse livro, Antropologia, para que serve? Ele diz, olha, se os antropólogos estamos interessados com a cultura, estamos ferrados, porque a primeira coisa é que as pessoas vão deixar de se interessar. Embora muitas disciplinas estão interessadas nessa questão da cultura. Eu acho que não seja esse, não é o ponto. A antropologia que na verdade, pelo menos eu acho, eu defendo, me parece que é uma antropologia que se preocupa não com a cultura, e sim com a diferença, e sim com o outro. Poder produzir um diálogo com o outro, que, como diz Ingold, nos permite uma possibilidade, um diálogo sobre os modos possíveis de andar pelo mundo. E são inúmeros. Para que possamos juntos construir um mundo em que entremos todos. Todos, todas e todos. É um diálogo e tanto. É bom, talvez, aí deixar a cultura de lado e aí voltando a Bulugod escrevendo contra a cultura. Então, talvez, e aí vou para o outro ponto, você propõe uma antropologia da medicina, família e comunidade. Não gostei dessa parte nada, tá? O que você está falando é que você está fazendo uma genealogia de médicos de família e comunidade que se interessaram pela dimensão cultural do sofrimento humano. Mas não uma genealogia da antropologia da família, da antropologia da medicina de família e comunidade. Senão você deixa de fora, até não somente eu, mas todos os antropólogos que contribuíram para o diálogo da medicina e da antropologia. Percebe? O que você está fazendo é uma genealogia de uma medicina de família e comunidade sensível, se você quiser pode botar esse nome. De poder, através da prática, poder ter percebido que se precisava de um outro saber. E como complementar esse saber. Daí foram para a antropologia. Tanto a Jacqueline, quanto o Francisco, quanto o Hellman, percebe? Mas não é sobre o diálogo ou a genealogia da antropologia da medicina de família e comunidade. É outro caminho que você está querendo saber. E aí você apresentou a primeira e a segunda via, já termino, e deixou a terceira, quer dizer, jogou a terceira para a Natália, para a Raquel, para mim, e aí não vou te deixar fazer isso, não. Isso é fácil para você. Vocês aí pensem vocês sobre isso. Qual é a terceira via essa? Espera que vou recuperar todo o texto aqui aberto. E que eu acho que da antropologia como prática de cuidado. A terceira via é como a medicina em família e comunidade pode contribuir para a antropologia, convocando talvez a antropologia a se pensar como prática de cuidado. E você, vocês que sabem. Não.
Quer dizer, a gente não sabe mesmo, mas e acho que você pode saber, sim, sobre como a antropologia pode, como a medicina de família e comunidade pode contribuir. Aí fiquei pensando como essa medicina de família e comunidade pode ajudar. Me lembrei de Wingol, por exemplo, quando ele fala da antropologia como uma ética do cuidado, ou da Tânia Luhrmann, quando ela propõe a antropologia como uma prática clínica. Então, talvez o que você está propondo aí, que não pegou no trabalho, o sea, não vou falar disso, não, isso aí estou jogando aí como para uma outra mesa, um outro, sei lá, um outro encontro, essa terceira via, mas eu acho que teria sido interessante saber o que, por isso estou te provocando, a ver o que você pensa sobre isso. Como pensar a antropologia como uma prática terapêutica? E de que modo podemos incluir, então, os antropólogos no serviço de saúde? Para poder juntar, talvez, essa sensibilidade que muitos médicos, e aí vem essa genealogia que você fez, que muitos médicos sentem que tem que ir, e por isso vão a fazer um mestrado, um doutorado, ou em saúde coletiva, como é o seu caso, ou em antropologia mesmo. Talvez a questão seja exatamente isso. A antropologia assumir que tem uma dimensão terapêutica, e que tem um saber que pode ser útil para pensar esses encontros em que estão práticas, e que estão conhecimentos culturais, estruturais diferentes e em um contexto de desigualdade. Então, assim, eu não acho que você pode muito tranquilamente jogar para nós, vocês pensam sobre isso? Não. Você está dentro desse pensamento. Por isso que está aqui dentro. E por isso que a Natália e a Raquel propuseram essa mesa. Mas, enfim, isso não vou falar mais. Obrigado, gente. Muito obrigada, Otávio. Gente, acho que o Otávio já fez boas provocações para eles responderem. Ninguém se animou a colocar no chat, mas acho que estava todo mundo muito instigado a ouvir o que eu estava dizendo. Eu fiquei aqui na dúvida se escrevia, se não escrevia. Mas acho que é o que temos para hoje, né, Raquel? Acho que a gente continua esse diálogo, né? Maravilhoso tudo que o Otávio colocou. É coisa para a gente pensar o resto da raiz, não é? Nossa, show de bola, Otávio. Muito bom mesmo. Aí quem ainda quiser colocar alguma coisa, mesmo que deixe para eles levarem as questões para depois e tal, mas acho que eu vou passar, então, porque já são 6h30, para Rita, depois Érico, depois Leandro responderem. Lorena colocou uma coisa ali no chat. Vamos ver. Que é um pouco fazendo o link aí com esse fizinho do que o Otávio trouxe. Esse questionamento de como contribuir estando dentro do sistema, né? Sendo da área das ciências humanas. Bem difícil. Estamos muitos aqui com esse desafio. Acho que fica, então, essa tarefa que o Leandro nos passou, a gente não liberta ele e já convoca ele para uma nova rodada, e todos vocês, para a gente retomar essa discussão, que eu acho que é uma discussão que rende, né? Rita, vou te passar, então, pode responder, e aí o pessoal que quiser ir colocando pode ficar à vontade. Beleza. Bom, vou começar, então, falando um pouquinho sobre a ambiguidade com a antropologia, né? Eu acho que, fazendo algumas leituras, principalmente, assim, não li muito, né? Li pouco, tenho lido no doutorado alguns textos de Marcel Mauss, assim, e ler sobre os povos nativos, sobre os interesses e as formas de entender e refletir sobre os povos nativos, os povos menos civilizados, os povos primitivos, é bastante difícil. Assim, eu não sei se vocês conseguem alcançar a dimensão do quão traumático muitas vezes é ter que fazer uma leitura de uma intelectualidade que se coloca no lugar de suposto saber e considera todas as outras vivências, as outras produções de conhecimento, as outras produções de organização cultural como
abaixo, né? Como hierarquicamente inferior. Assim, tem sido uma experiência muito interessante, mas também um tanto traumática de acesso a essa literatura. Assim, e concordo muito com o Leandro que existe uma série de outras produções a partir da antropologia que são mais interessantes e que talvez repensem muito esse lugar da hierarquização de noção de culturas e de produções de sociedade, mas ainda assim fazer uma leitura dos clássicos é fazer uma leitura de uma série de temas muito dolorosos, assim, muito difíceis, e que evidenciam muito epistemicídio, assim, evidenciam muito silenciamento de produção de conhecimento. Então, nesse sentido, tem uma ambiguidade grande com a antropologia. Assim, eu gosto de um trecho de texto do Antônio Bispo dos Santos, Nego Bispo, em que ele discute muito como, muitas vezes, a antropologia pode ser usada para silenciar narrativas e discursos de sociedades e de pessoas e de cosmovisões não hegemônicas, né? Então, é um cuidado que eu acho que a gente tem que ter o tempo inteiro, assim. E aí, volto para mim também, porque quando Otávio diz, né, refletir sobre o fato de que eu posso ou não falar sobre as pessoas do Jacarezinho me autoriza a fazê-lo, eu não sei se me autoriza a fazê-lo, porque talvez as melhores pessoas para produzirem esse conhecimento e para ensinarem sobre essa produção de conhecimento, de vivência, de socialização, sejam as próprias pessoas do Jacarezinho. E me cabe mais fazer um questionamento de por que é que a minha forma de produzir conhecimento é validada, enquanto a forma de produção de conhecimento da maioria dos moradores do Jacarezinho talvez não seja, né? Essa via da noção do conhecimento formal, ela é pensada de uma maneira que também vai atribuir valor a uma determinada produção de conhecimento e não a todas as produções de conhecimento, né? Quando a gente valida a produção de conhecimento acadêmico como a única produção de conhecimento validado e possível, a gente faz, de novo, aquele movimento do epistemicídio de silenciar uma série de produções de conhecimento, né? Eu estou tentando fazer uma junção aqui das provocações do professor Otávio, e aí quando ele pergunta sobre as fissuras, sobre as fraturas possíveis de resistência, eu me lembro muito de uma situação que aconteceu há pouco tempo no Jacarezinho, em que a gente teve, acho que todo mundo chegou a ver, porque essa operação em especial foi de proporções nacionais, né? Todo mundo ficou sabendo, mais de 30 pessoas foram assassinadas por uma operação policial completamente irresponsável e violenta, mas o que aconteceu na chacina do Jacarezinho foi que um grupo de mulheres da favela que fica bem em frente à favela do Jacarezinho, a favela de Manguinhos, que já haviam perdido filhos, né, por conta dessa forma de necropoder do Estado, invadiram a favela do Jacarezinho no meio da operação para tentar garantir o não assassinato de mais jovens e para tentar acolher as pessoas que estavam, as famílias que estavam vivendo aquele processo. Então, eu fico me perguntando muito se a produção de um cuidado que seja pensando emancipação, que seja pensando equidade, que seja pensando justiça social, não parta do reconhecimento dessas formas de cuidado que não partem necessariamente da medicina, que não partem da antropologia, que não partem da saúde, que não partem dessa formalização acadêmica da produção de cuidado, mas que partem das existências em resistência que já vem acontecendo desde que o nosso território foi invadido, sequestrado, genocidado por muitas pessoas e que pessoas negras vieram sequestradas para cá. Desde que a gente chega nesse espaço, já existe uma série de movimentos de resistência. E esses movimentos de resistência produzem cuidado. E talvez aprender com essas formas de cuidado seja um caminho para pensar formas de fazer cuidado emancipatórias, formas de fazer cuidado. E talvez o nosso papel enquanto médicas e médicos de família e comunidade, enquanto profissionais de saúde na atenção primária, seja o papel não de protagonizar a produção de cuidado emancipatório, mas de potencializar, né, de estar junto, de reconhecer e de caminhar junto para tentar potencializar essas práticas de cuidado que muitas vezes já existem e que a gente sequer reconhece como práticas de cuidado que acontecem, né? Eu fico me questionando nesse sentido. A outra provocação acho extremamente interessante sobre
a noção de cultura que a gente precisa discutir, não, e talvez não ficar nessa de discutir competência cultural, humildade cultural, qual vai ser o conceito que a gente vai aplicar para tentar romper com esses abismos, né, sociais que a gente tem. A própria noção de cultura ser questionada, acho extremamente interessante, acho válido. Acho que tem um problema na nossa forma de produzir conhecimento. A nossa atenção primária, a nossa medicina de família e comunidade, ela é toda produzida a partir de conhecimentos que foram produzidos em outros contextos, né? A gente tem uma tímida produção de atenção primária e de medicina de família e comunidade contextualizada, situada, de fato, no nosso contexto, olhando para a nossa organização social, as nossas próprias vivências. Eu acho que a gente, mais do que nunca, precisa investir nessa via da gente produzir os nossos próprios conhecimentos e parar de trazer. E aí, por exemplo, quando a gente pega a Barbara Stafford, inglesa, para pegar a noção de atenção primária, fazer um Ctrl+C, jogar para o contexto brasileiro para fazer um Ctrl+V, sem fazer nenhum processo do que Homi Bhabha chamaria, né, de uma tradução contextualizada, a gente não faz esse movimento, a gente simplesmente pega e fala, não, vamos aplicar porque vai dar certo, porque a gente valoriza muito mais, e isso é um resquício, talvez, né, de uma colonialidade do saber que é vigente. A gente valoriza muito mais as produções de fora do que as nossas capacidades de fazer produção de conhecimento. E aí eu acho que o desafio que está posto é a gente produzir conhecimento, sim, mas fazer essa produção de conhecimento deslocando o lugar da produção de conhecimento como única e exclusivamente a via da academia e reconhecendo uma série de outras produções de conhecimento como também possíveis, como também potentes e como articuladoras de fato, uma sociedade que se queira, né, equânime e com justiça social. Eu acho que está aí um desafio posto, que acho que tanto a medicina de família e comunidade quanto a antropologia podem se juntar e juntar forças para a gente pensar como que a gente coloca isso em prática, né? Como que a gente pensa uma via de conhecimento que valoriza produções de conhecimento que não são só aquelas que a gente identifica como acadêmicas, como que a gente consegue aprender sem silenciar as pessoas que estão produzindo conhecimento, como é que a gente consegue ter formas de produzir cuidado que não são simplesmente expropriação de conhecimento de pessoas que já estão fazendo. Acho que esse é um desafio que está colocado, mas acho também que é o único caminho que vejo como possível para a gente, de fato, romper com aquilo que hoje eu entendo que é a prática da medicina como ferramenta de operacionalização da necropolítica, né? No cotidiano, o que a gente faz e o que a gente vê é o desmantelamento de um sistema de saúde que só faz garantir a morte daqueles corpos que a gente produz enquanto corpos descartáveis, que é o que aquele Mbembe chama, né? E para a gente romper com esse movimento, a gente precisa pensar outras formas de produzir conhecimento e trazer outras pessoas para pensar junto e validar outros conhecimentos que talvez não seja pela via da academia. Acho que era um pouquinho disso que eu queria trazer. E, de novo, muito obrigada pelo convite, por essa tarde e por essas trocas. Também gostaria de ponderar, né, algumas colocações do professor Otávio. Agradeço muito pelas formas de analisar, né, o texto e as nossas colocações aqui. E esse tema da inclusão é um tema que, para mim, ele toma uma dimensão existencial, né? Então, acaba sendo algo que, à medida que eu também aprofundo os conhecimentos, eu já sinto meio que na pele aquele processo fluindo, né, e transbordando de mim também. Então, busco sempre os conhecimentos, conforme também colegas, amigos, grupos que eu interajo, né, sociedades de grupos de estudo, também dialogo no tema, e tem sempre representantes de pessoas com deficiência. Então, eu acabo tendo um espaço privilegiado de ouvir e também ser ouvido nesses espaços de coletividades, né? Então, buscando essas fenestrações, essas fissuras, eu acho que o espaço da academia é onde a gente pode ser a semente que vai germinar ali os primeiros resultados, né? Então, acho que essa transformação curricular, com currículos mais flexíveis, menos engessados, menos dicotômicos, que supere essa lógica racional, científica, da dicotomia normal versus patológico, né? Ou seja, aquele ciclo básico
em que se estuda o corpo humano normal e depois vem o ciclo profissionalizante, que a ênfase é a doença, eu acredito que esse modelo já está bastante superado, né? A gente vê a maioria dos cursos de medicina implementando currículos mais longitudinais, com vivências desde o início do curso na atenção básica, e isso tem o poder de transformar muito a formação dos estudantes. O que me preocupa é que no internato tende-se a querer abandonar e voltar ao modelo antigo da dicotomia, né? Como se a universidade tivesse acabado ali no 4º ano e depois iniciado de fato o curso de medicina para alguns, né? Com a prática profissional. Então, acho que esse currículo longitudinal, de vivência, ele tem que se estender por todo o curso. Eu acho que não deveria acabar ali no 4º ano deles, né? E levando para o ambiente de prática, saiu recentemente num editorial do New England, né, Journal of Medicine, que recomenda fortemente a incorporação de estudantes e profissionais atentos à temática da diversidade, aqui eu incluo a deficiência, em todos os espaços, né, no espaço de profissional pesquisador, mas também no espaço de pesquisados, né, que isso tenha um espaço mais privilegiado nas pesquisas, nessa valorização, essa diversidade, menos da homogeneização dos dados numéricos, né, quando se pensa em dados epidemiológicos. Eu acho que esse olhar mais voltado para essa valorização daquilo que diverge da norma é fundamental, né, para incutir no profissional de saúde a desestabilização desse conceito de normalidade, né, que isso aí deve estar atrelado em todo o curso e no pós a graduação, nas residências, no ambiente também de pós-graduação. E nós temos papel fortemente nisso, né, como pessoas formadoras e multiplicadoras também desses diálogos, né? Então, acho que os próprios professores e pesquisadores do campo, da saúde, da medicina e da antropologia têm um papel fundamental nesse processo também de cativar essas discussões e amplificando os espaços dessas articulações de conhecimentos, né? Então, acredito que é isso, os currículos mais flexíveis, menos dicotômicos, né, mais longitudinais, e que incorpore essa noção da amplitude da dimensão do ser humano durante todo o processo formativo e também pós-formativo, né? Acho que eram essas minhas principais colocações, e eu gostaria de agradecer, então, a oportunidade de estar aqui, dizer que foi uma mesa, para mim, riquíssima, transbordando muita vontade aí de continuar aprofundando nesses conhecimentos, e, mais uma vez, muito obrigado a todos. Obrigadão, Érico. Leandro, talvez. Gente, tentar ser bem rápido também, já pelo tardar da hora, né? Então, vou partir da segunda questão que o Otávio colocou, assim, sobre essa tentativa aí de genealogia que eu fiz da MFC, e concordar contigo, Otávio, de forma alguma eu quis esgotar, né, reduzir, né, a dizer que uma antropologia da MFC foi essa feita só por MFCs, de forma alguma. Eu só quis, talvez, dar visibilidade a um percurso que se repete, que foi um pouco o que eu fiz, né, de outros colegas com formação em medicina de família e comunidade que se debruçaram, né, quando chegou o momento de fazer uma pesquisa sobre a sua área, optaram pelo caminho de tentar fazer um exercício antropológico como exercício de pesquisa, né? E eu acho que quando a gente pega especificamente a produção dos médicos que tentam fazer um exercício antropológico, tem algumas particularidades, algumas questões aí que a gente pode até depois debater um pouquinho mais, e que, num determinado momento, tem essa compra, né, de uma ideia de estudar o modelo cultural, né, aquilo que o Hellman chama de modelo popular, né, do adoecimento, né, e achar que fazer um estudo antropológico era estudar os folk models de adoecimento, né? Isso aí a gente vê um pouquinho lá no Kleiman, vê nessa turma toda, não só de MFC, mas de médicos que tentam fazer um exercício antropológico de pesquisa, né? Então, talvez era para pensar mais essa particularidade, mas
concordo 100% contigo que isso é uma parte pequena desse universo de pesquisas do qual, né, você, a própria Natália, a própria Raquel, e talvez aí, se a gente for lá na Cecília Donângelo, né, como, apesar dela não ser propriamente uma antropóloga, ser mais uma socióloga, mas quando ela descreve um pouco, né, ela faz um relato lá das primeiras experiências de medicina comunitária financiadas pela Fundação Kellogg, e ela vai fazer uma análise crítica disso no Saúde e Sociedade, já tem um germe disso, né? Então acho que ainda tem coisa aí para trás, né? Enfim, né? A lista aí seria grande de antropólogos e sociólogos que fazem essa exploração, né? Então, de forma alguma, esgotar esse universo e realmente a nossa contribuição aí é bem particular, era só para pensar isso e talvez dar uma visibilidade, já que a gente estava falando de diálogo entre MFC e antropologia. E sobre... Eu acho que essa questão da cultura vale um debatezinho mais aí. Até na tua provocação, eu achei que você falou, não, é a cultura, mas depois você falou, é a diferença. Eu acho que cultura é um conceito problemático e propício à essencialização. Eu acho que a gente tem que... Eu faço a provocação, assim. Claro que dá para fazer uma volta aí e tal, mas aí é aquilo que a gente fala, né? Uma vez eu vi até o Rogério, né, numa disciplina do MS, eu me lembro falando isso, né? Quando você diz que você pode ir para aquele apelativo que a cultura vira tudo, né? Mas aí, quando você tem um conceito que representa tudo, ele tem pouca utilidade, né? Então, sim, se a cultura é tudo, é todas as dinâmicas, etc. e tal, ele acaba virando uma coisa com pouca utilidade de operacionalização teórica, de análise, né, dos processos, enfim. Então, eu acho que cultura... o fato dele ser problemático, ao mesmo tempo, torna ele potente, porque ele propicia a gente pensar isso tudo, né? A gente só pode pensar isso tudo porque ele existe, e aí, quando ele tem, a gente consegue analisar os problemas da operacionalização dele. Então, assim como todo conceito vai gerar problemas na operacionalização. Então, não é invalidar esse conceito, mas talvez entender que hoje a gente tem tensionamentos que fazem a gente procurar o espaço, né, o lugar da antropologia, e aí esse ponto eu queria reforçar um pouco da minha fala, que é justamente aquela que pode enxergar a construção da cultura, né? Eu acho que é apostar nesse lugar de como a cultura ela se constrói enquanto um conceito que se opera não só, e aí, né, tendo um recurso mais latuniano, assim, não só no livro, mas como ela se opera na pesquisa, nos cenários de saúde, como uma aplicação de uma tal competência cultural, etc. E tal. Então, esse debate aí acho que vai dar pano para manga, assim. E a terceira coisa, eu acho que é isso. No final do texto não deu para eu falar muito isso. Eu tenho tentado trabalhar com a ideia de habilidades, fazer uma proposta de desenvolvimento de habilidades etnográficas, né? Tentando como uma alternativa aí, né? A gente teria competências culturais, teria competências estruturais. Eu parto de uma crítica a essas duas e faço uma proposta do que eu chamaria de habilidades etnográficas, como talvez um conceito, uma proposta aí curricular, metodológica, educacional para a formação médica, que eu acho que tem uma potência interessante, né? Principalmente quando a gente coloca a antropologia nessa perspectiva de como explorar as incertezas, as ambiguidades, as construções, né? De conceitos, de técnicas, de práticas, né? E o que elas operacionalizam de distribuição de poder, né, de jogos de poder, de tensões de poder, de violência, né, de reparação, de resiliência, de afeto, né, dentro das dinâmicas sociais, né? Então, acho que depois a gente pode até aprofundar um pouco nessa proposta, assim, que eu chamaria de a gente tentar desenvolver habilidades etnográficas, né, como uma alternativa, e como uma forma como o antropólogo pode participar do processo de cuidado, né? Minha aposta está sendo um pouco por aí, e acho que para outro momento a gente conversa mais. Obrigada, Leandro. É muito boa toda essa discussão, porque me faz pensar também sobre as minhas práticas aqui, né, enquanto etnógrafa, né, no sertão, não é? Mas
Otávio, você gostaria de falar mais alguma coisa para a gente poder começar a concluir a mesa? Não, acho que está ótimo. Como o Leandro falou, bom, e a Rita, o Érico, é uma conversa que está começando, digamos assim. Até, e sobretudo se a gente enfia a cultura no meio da conversa. Assim, seria uma longa conversa, digamos. Por isso digo, está começando, e tomara que esta mesa tenha desdobramentos para continuar explorando esses nossos pontos de encontro, desencontro, nossas diferentes leituras sobre as questões. Para isso que a gente faz esses congressos, né? Só isso. Obrigado a todos e obrigado pelo convite novamente. Gente, então eu acho que já chegamos ao teto, né, do tempo. Mais do que isso, já começa a ficar aborrecido e por enquanto foi agradável. Tivemos até, né, hackers entrando. Nossa, foi um maior sucesso. Tivemos haters e tudo, né? Então, eu queria agradecer imensamente. Escutar o Otávio sempre é um aprendizado sine qua non, né? Então, assim, eu sempre gosto muito de escutá-lo e aprendi muito hoje, né? Leandro, demais escutar, e você já é parceiro meu de muitas pesquisas de muitos anos, e a gente vai se encontrar no GT também, não é? E aí a gente tem várias figurinhas ainda para trocar durante a RAS, né? Rita, não te conhecia, adorei, muito massa mesmo, todas as suas falas, agradeço de coração você ter aceitado o nosso convite. Érico, a gente continua firme e forte aí, eu infernizando a vida de... A gata já não aguenta mais a mesa, ela falou, pelo amor de Deus, tá? Então, Natália, obrigada por ter me convidado para participar da mesa também, para elaborar junto com você. Foi um grande desafio, mas no final salvaram-se todos. Então, agradeço, tenha uma boa tarde. Um comentário antes da gente encerrar. E depois de tudo isso que aconteceu hoje, a gente merecia muito tomar uma cerveja. E aí sim, né, gente? Aí a RAS acontece, né? Então, que cada um tome na sua casa, se der tempo. Uma hora a gente beijo para todo mundo que veio escutar, Túlio, querido, saudades imensas, né? Então, para todo mundo que veio aqui, né? Se alguém quiser falar mais alguma coisa, é o momento. Eu só queria falar, assim, que eu acho que tem um último desafio que está colocado também, ainda olhando para a cultura ou não cultura, ou questionando cultura, que é o quanto que a gente impõe um olhar muito etnocêntrico para a forma como a gente vai olhar qualquer coisa que a gente considera como outra cultura, né? Eu estava ouvindo o Leandro falar sobre a experiência etnográfica na faculdade de medicina e pensando que complexo é isso, por exemplo, quando a gente tem cada vez um movimento maior de mudança no perfil do estudante de medicina, que era um perfil muito homogêneo de jovens brancos de classe média alta do país entrando na faculdade, e aí, de repente, o que a gente vai fazer em termos de competência cultural é visitar os pobres da favela, e aí, de repente, tem uma galera que está entrando, que tem uma outra noção, uma outra vivência, e aí como é que a gente trabalha com essas noções, com essas diferenças, e como é que a gente avança nesse sentido, né? Ou tentando, pelo menos, reconhecer o etnocentrismo que a gente traz na forma como a gente olha e considera o outro, assim, que está aí também mais uma questão para a gente ir pensando e junto, né, tanto a MFC quanto a antropologia. Mas super obrigada, gente, pelas trocas. Eu estou aqui levando um monte de coisa para pensar também. Eu não sei se ameniza, mas eu tenho um etnocentrismo infernal quando eu estou dentro de uma escola de medicina. Eu olho todos como uma tribo, é um inferno, mas a antropologia me resgata a vários momentos e a gente segue construindo em diálogo, né? E a alteridade, ela é importante, né? Agradecer também a Denise. Eu acho que é isso, a Rita falou a atenção principal. A antropologia, ela reproduz esse etnocentrismo ou ela pode se construir num saber para justamente apontar e superar isso, né? Acho que essa que é a questão. É um desafio. Gente, boa noite, bom descanso, obrigada, Mi, sucesso aí, a RAS. Boa noite a todos. Tchau, pessoal, boa A RAS noite. seja ótimo para todos nós. Tchau, pessoal.